Lenin já havia visto informações sobre os recursos do mundo subterrâneo em um livro antigo. Diz a lenda que o antigo mundo dos magos era apenas uma pequena parte da superfície da Terra, e antes que o foco dos antigos magos tivesse mudado para os outros mundos, seu objetivo era o mundo subterrâneo. Os antigos magos exerciam um poder formidável, mesmo o Sol e a Lua perdiam seu esplendor quando colocados diante desses magos. Muitos dos nativos do mundo subterrâneo foram subjugados por eles, e esses magos então exploraram camadas e camadas do mundo subterrâneo para obter riqueza e recursos sem fim. Foi registrado que os antigos magos haviam explorado as 7 camadas do mundo subterrâneo. Dizia-se que quanto mais abaixo as camadas se visitassem, mais poderosa seria a raça étnica daquela camada e que, no centro da Terra, havia uma existência feminina extremamente aterrorizante. Mas isso não impediu que os antigos magos se aventurassem mais. Finalmente, todo o mundo subterrâneo os reconhecera como seu conquistador. Tudo isso fazia parte da Idade de Ouro dos antigos magos. Mais tarde, os magi ainda insatisfeitos voltaram sua atenção para mundos diferentes e conquistaram mundo após mundo até encontrarem esse mundo extremamente poderoso. Depois do que ficou conhecido como confronto final, embora o mundo oposto não tenha obtido nenhum benefício, nem o Magus World se deteriorou. Até a passagem que levava ao mundo subterrâneo fora destruída por essa guerra. Desde então, o mundo subterrâneo só apareceu em lendas. No mínimo, em toda a costa meridional, Lenin não havia visto nenhuma das formas de vida do mundo subterrâneo, nem ouvirá falar de nenhuma passagem para o mundo subterrâneo. Das informações previamente coletadas e das imagens vistas, este deve ser o mundo subterrâneo, eu simplesmente não sei qual camada é essa. No entanto, com base na forma de vida perigosa que se aproximava, deveria ser, no máximo, a 3ª camada, senão eu teria encontrado muitas formas de vida perigosas e de alta energia. Além disso, a probabilidade das formas de vida que encontrei na 1ª ou na 2ª camada é muito grande. Lenin continuou pensando nisso. Embora ele estivesse desconfortável de que aquele lugar fosse uma região árida, Lenin continuou adiante. A recente aparição do javali cinza forneceu-lhe enorme confiança para prosseguir em sua jornada. Enquanto caminhava toda a jornada, Lenin também fez um registro de seus arredores. No local do antigo feitiço mágico, que Lenin chamava de Giant Stone Hills, os sinais de vida eram tão fracos que, no máximo, só se viam musgo e alguns insetos, e nada mais. À medida que Lenin percorria sua jornada, os sinais da vida aumentavam gradualmente. Mais tarde, ele viu algo parecido com pássaros parecidos com morcegos. Ele ocasionalmente via os javalis cinzentos, e à medida que viajava, a taxa de encontrá-los aumentava. Assim, Lenin estava certo. Ele já havia se afastado da região de restrição de vida e chegado ao mundo exterior. BIP. Ondas de energia descobertas. A estimativa é que essas ondas são o rescaldo da magia do nível 0. Direção: 15 graus leste, com 3.123 metros. Agora, o AI-Chip havia emitido uma mensagem. Os pensamentos de Lenin tremiam. Finalmente, há alguns vestígios de um organismo com energia. Ele rapidamente fez as malas e logo foi na direção da qual as ondas de energia foram emitidas. Embora ainda houvesse um ferimento grave em sua pessoa, e seu mar de consciência estivesse ainda mais ferido devido a ele solidificar grandes quantidades de força espiritual, ele ainda podia exibir a força aproximada de um nível 1 de Magus. No entanto, ele não prestou atenção a esse pequeno ponto e correu para a cena dessas ondas de energia. O que apareceu na visão de Lenin foi a cena de 3 machos e 2 fêmeas confrontando um organismo de alta energia. Essas 5 pessoas pareciam ser um pequeno esquadrão padrão. 2 homens vestidos de couro, que estavam na frente, serviam como escudos humanos, constantemente balançando suas enormes espadas de ferro. Eles, no mínimo, tinham o poder de um grande cavaleiro. Os outros 3 usavam roupas cinzentas que pareciam o que os aprendizes de mago da Costa Sul usavam, mas o estilo dessas vestes era muito antiquado, eram simples e sem adornos. Há humanos aqui. E eles são acólitos. Lenin interiormente sentiu-se entusiasmado com essa perspectiva.
O que os 5 acólitos estavam enfrentando era um organismo semelhante ao enorme quadro cinza, mas com um físico que era quase uma dúzia de vezes maior e 3 pares de enormes dentes em forma de lua crescente sob o focinho. Pele dura crescia por todo o corpo, e estava inteiramente coberta de resina de pinheiro, lama e outras formas de sujeira. Formou protuberâncias grossas que, como um tanque de batalha que usava armadura. O feitiço de nível 0 que havia sido usado anteriormente por aqueles aprendizes parecia ter deixado apenas marcas de queimaduras na região, tendo sido incapaz de romper as defesas mais externas. Oh! 2 baforadas de gás branco foram emitidas do nariz desse organismo que parecia um leitão. Depois de arranhar o chão, ele subitamente carregou, e todo o seu corpo foi como um trem descarrilado enquanto corria em direção a esses 2 granites. Ah! O chão tremeu, fazendo com que um desses granites perdesse o equilíbrio. Logo depois, ele escorregou e foi enviado voando por esta enorme besta parecida com um javali. Depois de ter sido enfiado na cintura e nas costas pelas imensas presas do organismo, saiu sangue de suas feridas como água de nascente. Vendo esta cena, o outro grande cavaleiro soltou um grito alto e imediatamente recuou, expondo assim os 3 aprendizes. Com o grande cavaleiro não mais impedindo, o javali ferozmente mostrou seus dentes para aqueles aprendizes com um brilho sedento de sangue em seus olhos. As 2 aprendizes ficaram apavoradas e recuaram para trás. Asterisco baque. Tudo. Asterisco os 2 tropeçaram em alguma coisa e caíram, expressões de desespero colorindo seus rostos. O aprendiz masculino restante exibia uma bravura cavaleiresca, aparecendo rapidamente diante dessas mulheres com uma expressão de firme determinação. Ainda gritando algo, ele ergueu a mão, da qual pequenas bolas de fogo foram emitidas e apontadas para o meio do nariz daquele javali de cabeça grande. Asterisco pet. Pet asterisco o nariz do grande javali estava enegrecido, mas isso não diminuiu a velocidade de ataque nem por um segundo. Pelo contrário, o javali parecia ter ficado enfurecido com aquele aprendiz masculino, e sua velocidade de carregamento parecia ter aumentado um pouco. Aquele aprendiz do C asterisco masculino sorriu impotente, em seguida, virou a cabeça para as 2 discípulas do C asterisco feminino atrás dele e murmurou alguma coisa. Seu comportamento dava a impressão de que aquele jovem não tinha medo de morrer. Asterisco oh! Asterisco o javali chegou cada vez mais perto, e os 3 aprendizes agora podiam ver claramente os vasos sanguíneos nos olhos do grande javali e os poros espessos sob o pelo. Claro, o que eles achavam muito difícil esquecer era o brilho frio dos 3 pares de dentes brancos e ferozes em forma de lua crescente do javali. Ligação de sombra. Naquele momento, Leilin apareceu de repente, e vários tentáculos feitos de sombra se estenderam para fora debaixo do ventre do javali e se transformaram em várias mãos que arrastavam com firmeza o barco pelos cascos da frente. Asterisco Pen. Asterisco como se um terremoto de magnitude 9 tivesse ocorrido de repente, aquele javali, que estava sendo carregado em alta velocidade, caiu de repente enquanto fazia um barulho enorme, até mesmo os sons de ossos quebrando podiam ser ouvidos de seu corpo. Logo depois, os 3 aprendizes viram um jovem em armadura de couro saindo de trás do javali caído. Várias cordas negras e sombrias amarraram o javali caído, sem sequer deixar as menores fraquezas nas amarras. Você está bem? Perguntou Leilin, com um sorriso gentil no rosto. Aqueles 3 aprendizes viram Leilin, com expressões de choque, e abriram a boca para dizer, GNKMFSK. O sorriso no rosto de Leilin caiu, e então ele suspirou. Esta não é realmente a língua comum do continente. O que Leilin acabará de falar era a língua comum dos mágicos da costa sulista, mas o que esses 3 aprendizes haviam falado não era uma língua que Leilin reconhecesse. Os finais desta língua soam um pouco familiares à língua metia, mas as sílabas no meio lembram a língua das terras altas. Leilin não se surpreendeu nem um pouco com as diferenças na linguagem. Afinal de contas, depois da Era Antiga, o mundo subterrâneo havia sido isolado da superfície da Terra. Seria estranho se a linguagem ainda fosse parecida. Olá! Eu sou um nômade, você pode me dizer o que é este lugar? Leilin imediatamente mudou para outro idioma, desta vez foi a antiga língua de Byron. A antiga língua de Byron trazia um poder estranho, controlava as regras e os regulamentos.
Poderia aproveitar o poder das partículas de energia dentro da atmosfera e era a base de todos os feitiços mágicos. Assim, a antiga língua de Byron era também uma língua que todos os magos eram requeridos a aprender. Quer fosse o mundo da superfície ou o mundo subterrâneo, a antiga língua de Byron era transmitida dos antigos magos e não haveria nem mesmo a menor disparidade em seu uso. Com certeza, ao ouvir Leyland perguntar na antiga língua de Byron, aqueles 3 aprendizes reagiram imediatamente. Finalmente, aquele aprendiz masculino assumiu a liderança para responder: "Respeitado senhor. Olá. Este aqui é o Wood Vastelandes da Twiligit Zone." Ele fez uma saudação respeitosa. Embora as ações de Leyland fossem suspeitas e o idioma que ele usou inicialmente para falar fosse muito diferente de sua própria língua, da maneira como Leyland facilmente subjugou esse enorme javali de 6 dentes que quase causou uma completa limpeza para sua equipe, era óbvio que a força da outra parte era superior à deles. Este era o deserto, onde o forte predava os fracos. Se eles se relacionassem mal com Leyland, então eles seriam mortos, e ninguém viria a saber disso. Assim, os maneirismos desse aprendiz masculino eram muito respeitosos. Twiligit Zone. Leyland franziu a testa e o aí. O Chip pesquisou rapidamente o banco de dados de armazenamento, mas não encontrou detalhes relacionados a isso. Você pode precisar disso. Leyland apontou para o grande cavaleiro que havia sido enviado voando e jogou um remédio de coagulação de sangue na direção deles. Obrigado. Essas 2 alunas caídas também se levantaram, e uma delas imediatamente agarrou o remédio e espalhou-o na ferida do grande cavaleiro. Depois de hesitar por um momento, ela se curvou para Leyland. Asterisco Silvo. Silvo, asterisco naquela época, uma cobra formada inteiramente de gás preto deslizou para frente e cuspiu Outan Granite blindado que tinha perdido a consciência de dentro de sua boca. Este também é seu parceiro, certo? Eu também o peguei convenientemente. Leyland apontou para o grande cavaleiro que acabará de ser cuspido, e aqueles 3 aprendizes, que tinham ficado assustados com a súbita aparição daquela enorme serpente negra, recuaram muitos degraus. Este covarde! Leyland ouviu aquela aprendiz feminina murmurar, mas ele apenas sorriu indiferente. Depois disso, ele perguntou: a propósito, você sabe quais cidades estão perto daqui onde está o Bazar dos Reis Magos? Esses 3 aprendizes olharam-se nos olhos, e então aquele aprendiz masculino, vendo o comportamento agradável e a fala de Leyland, reuniu sua coragem e deu um passo à frente ao dizer: a cidade mais próxima daqui é Little Bert Town no oeste, e sua distância é de 1 dia e meio daqui. Sobre o Bazar dos Magos, o ponto de encontro oficial dos magis está localizado apenas na capital da Twiligit Zone.